Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa parte do Código Tributário Nacional, o CTN, que, olha, muitas vezes acaba passando batido, né? São as disposições finais e transitórias, lá nos artigos 209 a 218. Pode parecer só aquele finalzinho burocrático da lei, sabe? Mas vamos ver que tem muita coisa importante ali. Coisas sobre como o código começou a valer, como ele gerenciou a transição das leis antigas. Enfim, vamos tentar desvendar isso juntos. É uma ótima ideia, porque essas disposições finais, elas são tipo a chave de ignição e o manual de instruções iniciais de uma máquina super complexa, que é o sistema tributário que o CTN ajudou a moldar, né? Não são só formalidades, não. Ali tem definições, regras de funcionamento básico e, o que é crucial, como fazer a passagem de um sistema para o outro sem que tudo parasse ou entrasse em colapso. Analisar isso dá uma visão bem interessante da arquitetura pensada lá em 1966. Certo, então vamos lá. Começando pelo artigo 209. Ele define fazenda pública. Parece simples, né? Mas qual o alcance prático disso dentro do CTN? Foi só para evitar repetir União, Estados, DF, municípios toda hora? Olha, essa é a função principal, sim. Economia e uniformidade. Ao dizer que fazenda pública, sim, sem sobrenome, já engloba as finanças de todos os entes federativos. União, Estados, DF e municípios. O artigo 209 cria um padrão, sabe? Qualquer regra geral do CTN que usa essa expressão, pronto, já se aplica a todo mundo, sem margem para dúvida. Isso é essencial para garantir que as normas gerais de direito tributário tivessem aplicação nacional coesa. Num país federativo como o nosso, onde a competência tributária é toda repartida, isso é fundamental. Simplifica a escrita da lei e, mais importante, unifica a aplicação. Ah, entendi. Estabelece tipo um vocabulário comum, né? Essencial para uma lei que vale para o país todo. Tá. E o artigo 210, que fala da contagem de prazos. Esse aí parece que tem um impacto bem direto no dia a dia, tanto dos contribuintes quanto do fisco, não? Impacto direto e, assim, fundamental. Prazos são a matéria-prima do direito tributário, né? Administrativo, processual. O artigo 210 estabelece duas regras de ouro. Primeiro, a contagem é contínua. Não para fim de semana, não para feriado, corre direto. Segundo, e talvez o mais importante, exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Certo. Mas, veja bem, a salvaguarda mesmo, o pulo do gato, está no parágrafo único. Ele diz que o prazo só começa a correr ou só vence em dia de expediente normal na repartição. Naquela repartição onde o ato tem que ser praticado ou onde o processo está correndo. Essa é a garantia. Para ninguém perder um prazo porque caiu, sei lá, num sábado ou num feriado municipal que ninguém nem sabia que existia. Exatamente. Isso dá a segurança jurídica. Imagina o caos se um prazo pudesse vencer num dia que a repartição está fechada. Essa regrinha simples evita muito prejuízo, tanto para o contribuinte quanto para a própria administração. Garante previsibilidade, né? É um detalhe técnico, mas que, sustenta a regularidade dos processos. Faz todo sentido, sim. Agora, os artigos 211 e 212. Eles trazem duas ideias interessantes sobre organização, sobre uniformidade, que estavam lá na origem do CTN. Um falava de um conselho técnico para ajudar estados e municípios, o outro mandava consolidar toda a legislação tributária todo ano. O que estava por trás disso, hein? Olha, as duas ideias refletem uma preocupação muito grande do legislador de 66 com a uniformidade e a clareza na aplicação do novo sistema, né? O artigo 211, que prevê essa assistência técnica do Conselho Técnico de Economia e Finanças, que era um órgão que existia lá no Ministério da Fazenda, ele buscava criar um canal para harmonizar a interpretação e a aplicação do CTN pelos vários estados, pelos municípios. Era uma tentativa de, talvez não centralizar, mas pelo menos orientar a aplicação da lei num sistema federativo tão complexo. E mesmo que esse mecanismo específico, o conselho, talvez não tenha tido a vida longa que se esperava, a preocupação com a uniformidade, essa continua super atual. E a consolidação anual da legislação tributária, no artigo 212, nossa, parece uma ideia excelente no papel, para lidar com essa complexidade toda. Exato. A finalidade do 212 era justamente essa, combater a dispersão das normas, a complexidade.
determinar que cada ente federativo, União, estados, municípios, reunisse, até 31 de janeiro de cada ano, toda a sua legislação tributária vigente num texto só. Era uma medida, assim, bem ambiciosa de transparência, de acessibilidade, e ia facilitar muito a vida de todo mundo, né? Contribuinte, consultor, o próprio fisco, todo mundo que precisa navegar nesse emaranhado de leis. Se essa prática hoje é difícil ou foi meio que abandonada em muitos lugares, isso mostra mais a complexidade que só aumenta do que a falta de mérito da ideia original, sabe? A intenção era ótima, tornar o sistema mais racional, mais fácil de conhecer. Entendi. Duas tentativas de botar ordem na casa, então. Falando em coordenação entre os entes, aí vem dois artigos seguidos sobre convênios, o 213 e o 214. Focos diferentes, né? O 213 incentivava convênios para unificar alíquotas, tentar evitar a tal guerra fiscal, enquanto o 214 focava em facilitar exportações. Como é que essas ferramentas se encaixavam no plano geral do CTN? O artigo 213, é verdade que ele se refere a artigos de impostos que depois mudaram muito. O antigo ICMS estadual no 52, um imposto municipal no 60 que virou o ISS. Mas a ideia central ali era muito relevante sim. Estimular estados, por região e municípios, dentro do mesmo estado, a fazerem convênios para fixar alíquotas iguais. O objetivo era claro: prevenir a concorrência tributária predatória, a famosa guerra fiscal. Um problema que, vamos combinar, nasceu com o federalismo fiscal brasileiro e está aí até hoje, né? O artigo 213 foi uma tentativa inicial, depois vieram outros mecanismos, tipo o CONFAS, mas ele já sinalizava essa tensão fundamental do nosso sistema. Uma sementinha desse debate da guerra fiscal que continua aceso, né? E o 214 sobre exportação, qual era a dele? O 214 tinha um objetivo econômico bem mais direto: impulsionar as exportações. Ele autorizava o governo federal a promover convênios com os estados para reduzir ou até tirar o imposto sobre circulação de mercadorias, de novo, na forma como ele era no CTN original das vendas para o exterior. É um instrumento clássico de política comercial, né? Usar o tributo para deixar o produto brasileiro mais competitivo lá fora. Mostra como o CTN já pensava nessa interface entre tributação e objetivos macroeconômicos, como gerar divisas para o país. Entendi. Instrumentos de coordenação, então, mas um olhando mais para a harmonia interna e o outro para a competitividade externa. Faz sentido. Agora, entrando naquelas regras bem pontuais focadas lá no ano de 1967, temos os artigos 215 e 216. O 215 permitia um ajuste temporário na alíquota do ICMS original e o 216 cuidava da compatibilização com o orçamento daquele ano. Por que essas medidas tão específicas para o primeiro ano de vigência do Código? Eram cláusulas típicas de transição imediata, sabe? Para amortecer o impacto da mudança logo no primeiro ano. O CTN entrava em vigor em 1º de janeiro de 67. Era o dia D tributário. O artigo 215 dava aos estados, claro, se a lei estadual autorizasse, uma flexibilidade para mexer na alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias só naquele ano. Era uma margem de manobra fiscal para eles poderem adaptar as receitas à nova realidade sem um choque muito brusco, sabe? Para ajustar a arrecadação durante a implementação inicial. Uma espécie de calibragem inicial permitida, então. Para começar rodando. E o 216, sobre o orçamento, como ele entrava nessa história? O 216 lidava com outra ponta crítica da transição, a parte financeira, orçamentária mesmo. A Emenda Constitucional 18, de 65, que foi a base de toda essa reforma tributária, também mudou as regras de como dividir a receita dos impostos entre União, estados e municípios. Então, o artigo 216 do CTN determinava que o governo federal tinha que propor leis para compatibilizar essa nova divisão do bolo tributário com os investimentos, com as despesas que já estavam previstas no orçamento da União para 1967. Basicamente, era para garantir que a mudança na partilha não desorganizasse as contas federais e os projetos que já estavam em andamento naquele ano específico. Uma medida de prudência fiscal mesmo, para ter uma transição mais suave. Faz sentido garantir uma aterrissagem orçamentária sem sustos.
Aí a gente chega no artigo 217, que me parece um dos mais importantes dessa seção final, não? Ele lista assim explicitamente contribuições que não foram extintas pelo CTN. Por que essa necessidade de salvar essas contribuições? A regra geral não bastava? Esse artigo é realmente fundamental, sim, para delimitar o alcance da reforma do CTN. Existia um risco, sabe? Um risco de interpretação de que a nova estrutura de tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria estivesse acabando com outras formas de arrecadação obrigatória que já existiam. Principalmente aquelas que tinham um destino certo, sabe? De natureza parafiscal, social. O artigo 217 foi uma cláusula de salvaguarda explícita, para não deixar nenhuma dúvida sobre a continuidade do financiamento de áreas que eram consideradas essenciais. Entendi. E quais foram as principais contribuições que ele salvou ali? Ele lista algumas pelo nome e outras mais genericamente. As principais foram a contribuição sindical, que era o antigo imposto sindical, as cotas de previdência, o financiamento da previdência social da época, a contribuição para o Funrural, que era o Fundo de Assistência para o Trabalhador Rural, a contribuição para o FGTS, o Fundo de Garantia, que tinha acabado de ser criado, em 1966 mesmo, e era super importante para a nova política trabalhista, e aí fala de outras contribuições sociais que já existiam ou que viessem a ser criadas por lei. O ponto central é que o legislador viu que essas contribuições tinham uma natureza, uma finalidade diferente dos tributos que o CTN estava reorganizando e fez questão de proteger, de garantir que as fontes de receita para sindicatos, para a Previdência, para o trabalhador rural, para o FGTS, para outras áreas sociais, continuassem intactas. Foi um jeito de dizer, olha, a reforma tributária principal está acontecendo aqui nesses impostos e taxas, mas essas outras fontes de financiamento específicas continuam valendo. Nossa, que clareza importante, o fundamental para a estabilidade dessas políticas sociais, trabalhistas, né? Imagina o caos se parassem de repente. E aí, para fechar o ciclo, o artigo 218, vigência e revogação. É o ponto final formal da lei. Exato. É o artigo que marca o início e o fim. Ele estabelece a data, 1º de janeiro de 1967, o CTN entra em vigor nessa data, no país inteiro. E tão importante quanto, ele revoga as disposições em contrário da legislação anterior. Ele até menciona especificamente uma lei antiga, a Lei 854 de 1949, devia ser uma lei de imposto de renda, talvez com alguma norma geral que eles queriam ter certeza que estavam afastada. Com isso, o CTN se estabelecia como o novo marco legal das normas gerais de direito tributário no Brasil, limpando o terreno da legislação antiga e consolidando o sistema que, claro, com muitas mudanças depois, ainda estrutura nosso direito tributário hoje. Olhando agora para o conjunto todo, do 209 ao 218, fica bem claro mesmo que eles não são só burocracia final, né? Tiveram papéis muito bem definidos. Padronizar conceitos-chave como fazenda pública, criar regras práticas essenciais, tipo a contagem de prazos, prever mecanismos para tentar coordenar e uniformizar as coisas, e talvez o mais complexo, gerenciar ativamente aquela transição lá em 1967 do sistema antigo para o novo, inclusive protegendo fontes de receita específicas, como a gente viu. Perfeito, essa é a essência. Essas disposições mostram uma preocupação notável do legislador da época, não só em criar a lei nova, mas em pensar cuidadosamente em como ela ia funcionar na prática, como ia ser implementada. Em qualquer reforma dessa magnitude, ainda mais na área tributária e num país federativo como o nosso, a forma como se gerencia a transição é tão importante quanto a própria reforma em si. Esses artigos deram o roteiro inicial, tentaram antecipar problemas desde um prazo que cai no domingo até o financiamento da Previdência ou o impacto no orçamento federal e ofereceram soluções dentro da própria lei. Demonstram uma tentativa real de dar estabilidade e operacionalidade para o novo sistema desde o primeiro dia. Uma verdadeira aula sobre a arquitetura de leis complexas, né?
mostrando que cada pecinha, mesmo as lá do final, tem sua função estratégica. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a iluminar um pouco essa parte do CTN que às vezes fica meio na sombra. Sem dúvida. E fica até uma provocação, né, para quem nos acompanha. O Brasil vive discutindo reforma tributária há décadas. Será que essas estratégias usadas lá em 1966 para implementar o CTN, essa busca por definições claras, por regras de transição explícitas, por mecanismos de coordenação, a preocupação em proteger receitas essenciais, até aquela flexibilidade fiscal temporária, será que isso ainda tem algo a nos ensinar hoje? Quais lições daquela transição poderiam ser úteis para os desafios enormes de implementar qualquer mudança tributária significativa hoje? Mais de meio século depois, é algo que, bom, vale a pena refletir, né?